O Zuckerverso vem aí. O Facebook, como empresa e não como rede social, agora se chama Meta. E o Zuckerberg, fundador e a principal pessoa por trás da empresa até hoje, anunciou o Metaverso. Essa é uma ideia que parece incrível, mas vem acompanhada de diversos alertas que com certeza você vai querer saber. Um dos planos do metaverso é compartilhar o que você está vendo, olhando, com uma inteligência artificial para que ela te auxilie no dia a dia, só para você ter uma ideia. Você se sentiria confortável compartilhando o que você enxerga com uma empresa de tantas redes sociais, dona de tantas redes sociais como WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook? Nesse vídeo eu explico para você por que ocorreu essa mudança de nome, quais são os perigos dessa tecnologia e até o final do vídeo eu garanto que muita informação será passada por aqui. Então também garanto para você que o botão de se inscrever vai estar aqui embaixo, você pode se inscrever se não é inscrito e também pode deixar o like se ainda não deixou o like. Bora lá? Por que Meta? Por que metaverso? E o que é o metaverso? Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, anunciou um novo nome que representa o futuro das empresas. A partir de agora, Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus e demais aquisições do grupo serão comandadas pela Meta. A palavra meta vem do grego e significa além. Por isso, por exemplo, algo metafísico é algo que vai além do físico. Só para explicar para vocês o termo. E para explicar o nome, esse nome, Zuckerberg falou também sobre como o Facebook surgiu em um quarto de um dormitório de faculdade e rapidamente virou uma rede social utilizada por pessoas de todo o mundo. Então existe essa vontade dele de tornar essa empresa algo que já foi além, né? Segundo ele, já passou do que era a ideia inicial e agora vai ainda mais além, por isso o Meta. Hoje ela tem investimentos em muitas áreas de tecnologia, é muito mais plural do que era antes. Então um nome novo foi buscado para melhor representar os próximos anos de desenvolvimento. Com a Meta nasce o Metaverso e acompanhando aí o evento de anúncio foi fácil perceber que há uma vontade da empresa em ser praticamente a internet, ser a internet de fato. Mas por hora é algo que é muito mais uma ideia do que algo concreto. O plano é fazer com que este seja o próximo passo de todas as redes sociais, uma nova forma de aproximar pessoas via internet. Tá, mas como? O básico que a gente precisa saber sobre o metaverso é que ele combina conceitos já existentes de tecnologia com tudo que já foi desenvolvido pela maior empresa de redes sociais da atualidade. A ideia é que isso resulte em diversos espaços virtuais 3D, onde será possível interagir conversando, comprando ou apenas visitando esses espaços. E as pessoas poderão acessar esses espaços virtuais através de um dispositivo, algum tipo de óculos especial para isso. Você acessa ali uma página inicial e na sequência passa a navegar em 3D, visitar outros lugares e por aí vai. As ideias, por enquanto, são as mais mirabolantes possíveis, mas nesse início os próprios desenvolvedores afirmam que esses lugares se parecerão muito com o que a gente vê nos videogames. E assim, para ficar claro, o próprio Zuckerberg ele deu um exemplo. Ele falou da possibilidade de você criar um espaço pessoal que poderia também funcionar como uma loja virtual, por exemplo. E não é muito difícil entender essa proposta. Atualmente, as pessoas têm ali um perfil no Facebook, podem personalizar a imagem principal, a capa, fazer publicações. Então seria o mesmo que você tem no Facebook, só que no metaverso e só que em 3D. Imagina que depois de criar o seu espaço 3D, pessoas do mundo todo podem visitar sua loja na internet, comprar produtos reais ou virtuais, ou até mesmo garantir que estão comprando um produto único através das NFTs. Beleza, talvez você esteja achando o metaverso estranho, mas também familiar. Quais exatamente são os conceitos que o Facebook, ou Meta, pretende utilizar? Basicamente são conceitos de realidade aumentada e virtual. E sem me estender muito aqui, a realidade aumentada ela acrescenta elementos digitais ao nosso mundo real e a realidade virtual nos leva para um novo espaço simulado. A junção desses conceitos resulta no que a gente chama de Mixed Reality, que deve ser utilizado amplamente nessa nova etapa de redes sociais. Mas videogame. Muito que a gente vê em videogame nesse começo vai estar lá presente, nada de realmente novo nesse início. E se a gente está vendo o metaverso sendo apresentado como algo que vai ser construído com o tempo, quando de fato ele chega? Para ser sincero, claramente ninguém sabe, nem mesmo os trabalhadores do Zuckerverso.
Isso porque vai depender de alguns fatores: avanço em tecnologia, óculos leves, de alto desempenho, acessíveis, desenvolvimento de um bom software e também um espaço intuitivo e fácil de usar. Mas um dos pontos mais difíceis e que é quase loteria é a adesão das pessoas. Isso foi muito comentado durante o evento de apresentação. Depende das pessoas se sentirem à vontade e verem sentido na ideia para passar então a utilizar e aderir esse movimento. E afinal, isso é rede social. Elas só existem porque as pessoas resolvem adotá-las. Ainda assim, deve demorar muitos anos, levará muitos anos para que tudo seja conforme planejado. E isso não sou eu que estou dizendo, o próprio Zuckerberg disse. Então depende da adesão em massa. Agora, quais tecnologias estão sendo trabalhadas para tornar isso possível? Quando a gente fala de VR, nós temos alguns problemas. E um deles está relacionado ao frame rate, as taxas de quadros por segundo. Se a taxa for baixa ou instável, a tendência é que o usuário tenha tontura, porque queda de FPS não é algo que a gente vivencia no dia a dia. Quando a gente fala de realidade virtual, pensamos em entrar em uma realidade digital e que não pode rodar mal. Se rodar mal, com pouco desempenho, vai dar ruim. E depois temos os sensores, que são responsáveis por reproduzir a sua movimentação naquele mundo. Os sensores eles precisam ser extremamente precisos, porque eles são essenciais para o casamento dessas duas realidades. Também a tela do dispositivo precisa ser de alta qualidade para evitar desconfortos e o dispositivo precisa ser muito leve para que você possa se movimentar e ser utilizado por um longo período. E também precisa ser acessível, um preço não tão alto ou compatível com as coisas que as pessoas já tenham, Isso tudo é importante porque as redes sociais só estouram quando um número grande de pessoas consegue ter acesso àquele dispositivo ou à própria rede social. Então há muito que ser feito porque essas são apenas as barreiras mais fáceis e óbvias de a gente pensar quando esse é o assunto. Mesmo assim, a promessa é de que novos sensores e tecnologias estão sendo desenvolvidos e serão entregues para garantir maior precisão de sensores e causar mais naturalidade nessa fusão entre o mundo real e virtual. E no evento foram mencionadas algumas propriedades que eles enfatizam que precisam receber aprimoramento, e aí a gente tem telas, áudio, tracking das mãos e também dos olhos, aperfeiçoamento de sensores, como eu já falei aqui, e até inteligência artificial. E o que temos agora? Olha, é difícil imaginar o quão longe estamos de algo como o metaverso, até porque o conceito ele é bem abstrato até o momento. Mas, ainda que sejam vários os desafios e que a própria empresa concorde estar anos longe do que pretende, ela compartilhou algumas aplicações desenvolvidas que já estão funcionando em algum estágio e que podem demonstrar algo muito promissor. Uma das bases do metaverso que eles mostraram é uma tecnologia de criação de avatar. Eles querem que as pessoas tenham a possibilidade de criar uma versão 3D delas dentro do metaverso e pensam que isso pode acontecer de modo realista. Você poderia, por exemplo, criar uma imagem à sua semelhança a partir da sua imagem real, altamente personalizável. Até durante o evento eles utilizaram como exemplo um dos funcionários da empresa, um avatar dele careca, porque ele é careca. Mostraram ali a possibilidade de mudar o cabelo, adicionar óculos, fazer várias personalizações. E nesse ponto também fica evidente uma pequena parte do modelo de negócio por trás dessa nova rede social e que já está disponível de certa forma em jogos, a venda da personalização do seu próprio personagem. Basicamente a venda de roupas, skins, cortes. Tudo isso deve passar por uma forte monetização. Tudo, é claro, somado ao sistema de anúncios do Facebook Ads, ou da experiência desses anos com o Facebook Ads, que é a rede de anúncios do Facebook. Atualmente, os usuários compartilham seus dados com o Facebook e ele oferece produtos dos anunciantes, e aí qualquer empresa ou indivíduo com cartão de crédito pode ser esse anunciante. E apesar de parecer distante, eles estão trabalhando em tecnologias que tornem os ambientes virtuais mais imersivos. Então, até mesmo simulação de tecidos está sendo criada e colocada no metaverso, só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, Agora, por que VR? Bom, tudo isso está acontecendo, essa transformação está rolando, mas muito devagar. O VR realmente é visto como uma grande tendência, mas ninguém sabe ao certo quando ou como ele vai se estabelecer. E não é à toa que o Facebook comprou o óculos VR há 7 anos. Lá atrás, ele já vislumbrava algo do tipo, ainda que sem definir como metaverso. Também não é de se espantar a entrega de Mark Zuckerberg nesse tipo de tecnologia. Ele deixou claro no ano passado, em entrevista com o Marques Brownlee, que ele acredita que a humanidade vai buscar isso naturalmente, que este é o próximo passo das redes sociais, de as pessoas conseguirem se relacionar com o mundo virtual e com outras pessoas. E aos poucos a gente deve ver algumas tecnologias relacionadas sendo lançadas. Recentemente, o Facebook lançou o Ray-Ban diferentão ali por $299. Ele consegue fazer capturas de vídeo, fotos e compartilhamento de stories no Instagram.
é bem invasivo. Mas, de qualquer forma, se esta se tornar uma nova forma de as pessoas se relacionarem, provável que novos empregos sejam criados envolvendo tecnologia, uma nova organização deve surgir a partir disso. E como isso depende muito da comunidade de desenvolvedores, estão sendo liberados alguns kits de desenvolvimento, incluindo SDKs de interação, comandos de voz e que facilitam aplicações de Mixed Reality. Assim, os desenvolvedores podem criar interações para o metaverso, quebrando menos a cabeça. Isso resume que a empresa sabe que depende da comunidade de desenvolvedores e que precisa entregar meios fáceis de ajudar. Tudo isso é muito interessante. Mas e quanto às questões básicas de privacidade? Não será uma grande surpresa se Mark Zuckerberg foi intimado a explicar melhor o que fará com os dados das pessoas caso o metaverso seja implementado com sucesso. O Facebook, ou Meta, que seja, está na mira dos maiores países do mundo há muito tempo. Vale lembrar que não faz muito tempo que a gente viu um escândalo envolvendo dados e o Facebook. A empresa foi acusada de ter cedido dados de 87 milhões de usuários do Facebook em 2014 para influenciar a opinião de eleitores em diversos países. E isso também não é teoria da conspiração. Isso aconteceu no caso que ficou famoso no mundo todo, chamado Cambridge Analytica. Na verdade, o Cambridge Analytica era a empresa que utilizou ali os dados, mas o caso acabou ficando conhecido por isso mesmo. E todos nós pudemos assistir isso e foi realmente crítico para o Facebook e também para os próprios usuários do Facebook. De lá para cá, na teoria, o Facebook deveria então se comportar com mais transparência no uso de dados. Então não tenha dúvida que essa nova fase será acompanhada de perto por diversos países. E é curioso que sobre privacidade no evento de revelação da Meta, o metaverso, não foi falado muita coisa não sobre privacidade. Ele basicamente só disse que tudo envolvendo privacidade e os usuários está sendo pensado desde o início, desde o primeiro dia da concepção, e de que tudo será feito da forma mais clara e transparente possível. E aliás, é claro que ele não negou o uso de dados de outras pessoas. Disse que é importante que as pessoas saibam quando alguma informação delas será utilizada e para qual fim. Isso quer dizer que podemos esperar um modelo de negócio muito semelhante ao de agora. Eles são especialistas em traçar padrões e perfis de pessoas. E tudo bem, tem muita gente que não dá a mínima sobre suas informações compartilhadas na rede, eu entendo. Mas eu acho também que algumas pessoas, elas não compreendem os riscos de uma exposição nas redes sociais. Você pode não se preocupar consigo, mas com a sua mãe, seu pai, sua irmã, seu filho. Sua exposição expõe não só você, mas as pessoas que convivem com você. Além disso, a gente precisa ter uma compreensão que é a seguinte: o seu dado não é utilizado só para conhecer você, porque você sozinho não diz muita coisa. Você é colocado dentro de grandes grupos de pessoas, na análise deles, e isso é o que permite com que entendam a população com mais precisão, às vezes até mesmo que os próprios governos dos países. Você não acha que é muito poder centralizado e tudo isso nas mãos de uma empresa? Só o Facebook tem mais de 3 bilhões de usuários. E nós sabemos que Instagram e WhatsApp estão debaixo desse grande guarda-chuva, agora chamado de Meta, e que tudo isso pode formar o metaverso. É algo realmente difícil de compreender o tamanho disso. Mas tá, você pode realmente não se sentir ameaçado com isso, mas até onde vai o seu conforto com esse compartilhamento? O que o Zuckerberg quer fazer é basicamente usar dados dos espaços virtuais que você visita, das pessoas que você visita online e até mesmo do que você vê e prioriza. A ideia é criar óculos de realidade aumentada e que sejam de fácil uso e estejam dentro da sua casa. Um exemplo compartilhado mostrava como uma pessoa em casa poderia receber sugestões da inteligência artificial em tempo real. Nesse caso, identificar o sofá e a televisão como pontos de interesse que a pessoa está olhando, o sistema ele automaticamente liga a televisão como uma sugestão, por exemplo. Outro ponto, e que me assusta particularmente, é que está cada vez mais fácil deixar outras pessoas sem acesso às redes sociais ou esses dispositivos de fora. E para explicar isso, eu quero mencionar 3 níveis disso, que na verdade são invenções. A primeira é a internet, porque, na boa, você consegue se imaginar sem internet atualmente? Como seria o seu dia a dia sem internet atualmente? Algumas pessoas hoje simplesmente não têm acesso à internet, e algumas delas estão dentro das próprias cidades. E sim, eu estou falando de moradores de rua, pessoas que estão em situações que eu não desejo para ninguém. Essas pessoas, antes do surgimento da internet ou da popularização da internet, elas estavam mais próximas de outras pessoas. Agora parece que tem ali uma barreira maior que impede elas de se adaptar a esse mundo. E além disso, outra invenção que ampliou essa barreira foi o celular. E ajudou muito a deixar esse muro ainda maior.
Essas pessoas vivem distantes do mundo de ler notícias, conversar pelo celular, compartilhar fotos nas redes sociais, pedir um iFood. E o avanço da tecnologia pode separar ainda mais o que as pessoas acessam em diversas camadas. O metaverso poderia ser essa terceira invenção. Em algum momento, um óculos de realidade aumentada pode piorar muito a situação. E aqui a viagem é grande, mas imagina que um mundo de informações pode ser criado lá fora e só quem tem um óculos específico consegue ver as coisas que estão ali. Imagine isso no ônibus, nas calçadas das ruas, nas próprias ruas, informações disponíveis só para quem tem um dispositivo específico que está na própria cara. O mundo será criado para algumas pessoas e vai dificultar que outras pessoas tenham acesso, é isso que eu estou querendo dizer. E pior, se em algum momento esse tipo de tecnologia falhar, depois de você já estar acostumado com ela, você vai se sentir completamente deslocado do mundo real. O mundo real pode parecer até sem graça. E isso já acontece um pouco com o celular, que assim, quantas pessoas você conhece que não consegue nem ir no banheiro sem o celular? Galera, eu não quero dizer aqui que a tecnologia é ruim, pelo amor de Deus, não é isso. Eu amo tecnologia, eu só tô falando que se ela for introduzida na sociedade, ela precisa ser pensada de um jeito que beneficie todas as pessoas e que não prejudique elas. E sobre isso, Zuckerberg garantiu que o metaverso será um espaço mais inclusivo e que abrace todas as comunidades. Então, existem vários caminhos perigosos desse tipo de tecnologia, mas o metaverso, como ele está sendo pensado de fato, pode demorar muito para acontecer. E até lá, para a maioria das pessoas, como mostrou nossa enquete aqui no canal, isso será como se não tivesse dado em nada. Enquanto essas tecnologias loucas não chegam, o negócio é deixar o like aqui, se inscrever e acompanhar as principais notícias de tecnologia sobre esses assuntos também aqui no canal. Não tem jeito, é assistir todos os vídeos, maratonar, você já sabe. Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau, fui.